As crianças, elas precisam de estímulos. Você proporciona a crianças estímulos, a criança ela consegue ter uma fluidez de leitura, sabe? Quando você não se prende só nessa decoreba, né, que a gente fala, nessa questão de ficar decorando as sílabas, você proporciona a criança ela pensar, você proporciona a ela um momento de reflexão sobre aquilo. Uma criança que está sendo estimulada e entende por que está sendo estimulada, por que a boquinha dele, por que quando ele fala, ele tem um código que vai expressar na hora da escrita, por que quando ele pronuncia, aquele sonzinho vai na mente dele e ele consegue ler. Então, tudo isso é importante, tá? Então, todos nós temos que ensinar eles, são os pequenos. Pensamento crítico. Eu sou apoiadora do pensamento crítico. Me critique quem quiser. Eu sou super apoiadora do pensamento crítico. Todos nós temos que ter o pensamento crítico. E a alfabetização ela deve ser constituída sob o pensamento crítico. As crianças têm que pensar, têm que ter base científica, têm que ter base comprovada. Tá? Eu acredito que professores e professoras não ficam dentro de uma universidade ou dentro de um espaço educacional para desenvolver algo que não tenha, aplicar algo que não tenha relação com algo comprovado, né, irracional. Acho que todos nós devemos pensar, fomos feitos para pensar, né? Então não vamos agir de modo adestrado, né? Vamos pensar na hora de fazer e ensinar como se faz, tudo bem? Eu tenho alguns alunos aqui que foram alfabetizados por um outro método, né, que é o método fônico, e em 2, 3 meses eles estavam lendo, sabe? E assim, produz na gente, né, uma gratificação imensa. Então, assim, tudo precisa ser sistematizado, precisa ser sólido, precisa ser explícito para a criança e precisa, gente, ter coerência, tá? Então, você pega a criança para ler sem coerência no método silábico de decoreba, a criança vai ficar nervosa, né? Então, estamos aqui para poder tirar esse pensamento ou tentar ajudá-los a chegar numa coerência em relação a isso. Então, para que não gere um estresse na criança ou a criança não fique desmotivada, é ideal que tenha coerência em relação ao método, tá? Então, por que outros métodos? Por que outro método? Por que o método fônico? Por que, Beatriz? Porque você vai proporcionar na sua criança o estímulo do pensamento, da consciência, tá? O nosso cérebro, como eu disse no outro vídeo, ele não foi feito para que a gente aprenda a ler e a escrever, certo? Isso é o quê? Não é algo natural. Se torna natural após o processo de aprendizado, tudo bem? Conforme todos nós vamos praticando, mais isso vai se tornando natural, certo? Então, todos nós, né, quando vamos ler, a gente produz um efeito no nosso cérebro. Tudo bem? Então, é a mesma coisa com a criança. Quando ela está no processo de alfabetização, você precisa entender que isso está produzindo para ela um estímulo. Tudo bem? Então, esse estímulo é cerebral, tá bom, paizinho e mãezinha? Ou qualquer outra pessoa que esteja ajudando a criança na fase da alfabetização, tá? Então, a criança precisa de estímulos, porque o benefício é o quê? Ter uma criança consciente na hora da alfabetização. Uma criança que sabe o que está fazendo. Não é algo aleatório, ninguém é aleatório, ninguém está aqui por nada, sabe? Eles precisam entender o processo, sabe? E professores, pais e mães, quando veem que eles realmente estão entendendo e estão produzindo resultados, isso é muito bom. Então, não fica nessa questão da decoreba, de ficar nessa junção silábica e fazendo a criança... tem pais e até mãe que pegam até o chinelo, né? Na hora da leitura. Olha, se você não ler agora, você vai levar uma surra e tudo mais. Então, gente, não vamos levar para esse lado, tá? Vamos entender como um método inteligente, vamos ver como funciona, tá bom? Então, esse é o ideal, tá? Então, os benefícios são quais, né? A criança refletir, manipular,
os sons, tá? Então, essa questão da sílaba, né? Ser algo engessado, às vezes na hora da alfabetização, quando você é estimulado pelo outro método que eu vou abordar aqui para vocês daqui a pouco, você consegue perceber que essa questão da variação, da posição do som, não reflete numa dificuldade para a criança depois, entendeu? A criança passa a ter uma fluidez na hora da leitura. O ideal é que, então, para você não se prender, né? Por que é importante você não se prender nesse método de decoreba silábica? Porque você vai ter uma criança que vai ter essa flexibilidade, ela vai ter autonomia na hora da leitura. Você não quer um filho que seja um reprodutor de informação, né? Então, isso já começa na alfabetização. É uma coisa que eu digo. Nós temos que ser ensinados a pensar de maneira crítica. Por que eu faço determinada coisa? Sabe? Porque nós estamos num mundo que as pessoas são meras reprodutoras de informação. Por que eu vou ensinar meu filho a ficar reproduzindo informação? Sabe? Por que eu não ensino a ele a pensar sobre isso? Então, o pensamento crítico, gente, ele já é estimulado na hora da alfabetização. Todos nós precisamos estimular nos nossos pequenos o pensamento crítico e explicar para ele o porquê, por que isso acontece, como acontece. Então, até na hora de você alfabetizar seu filho ou sua criança, ensina por que ele está aprendendo desse modo, sabe? Não só pede para ele decorar, já basta as escolas atualmente cobrarem da gente esse sistema de decoreba, sabe? De acúmulo de informação. Já basta as escolas fazerem essa cobrança, sabe? Você chegar a decorar, fazer uma prova e todos nós ficamos refém do quê? Das notas. Entendeu? Então, ensine seu filho a pensar. O benefício de você não ficar fazendo seu filho decorar é o quê? É ele pensar. Esse é o maior benefício. Uma criança que pensa.